O que é reflexionando? Reflexionando vem do verbo reflexionar, o mesmo que meditar, ponderar, avaliar. Seria o ato de fazer uma reflexão sobre alguma coisa. E é exatamente isso que iremos fazer neste canal: meditar e refletir sobre assuntos pertinentes à Bíblia. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Como eu falei no vídeo anterior, né, o canal surgiu meio que do nada, assim, a gente teve essa ideia, então não deu tempo de apresentar ninguém e tal. Então, esse que é o Marcos, um grande amigo que a gente conhece há um tempinho aí. Hoje ele tá longe, hoje ele tá lá nos Estados Unidos, ele voltou para a terra natal dele. Então, ele que é um dos participantes do canal aqui, como eu falei, a gente vai ter vídeo eu e ele, vai ter vídeo eu com outra pessoa, vai ter vídeo dele com outra pessoa, até mais nós dois com várias pessoas. Então, a gente está estudando ainda o que vai fazer, mas com certeza vai ter bastante conteúdo legal para vocês. Então, legal. O Marcos vai se apresentar um pouco agora, falar um pouco dele, e depois a gente entra no tema do vídeo aí. Bom, tudo bem? Meu nome, como ele falou, sou Marcos. Só falar um pouco sobre mim. Eu morei no Brasil por 14 anos. Faz pouco tempo que a gente voltou aqui para os Estados Unidos. A pessoa voltou para os Estados Unidos. Só para falar, eu nasci em Hartford, Connecticut, né, que fica perto de Nova York, e Pennsylvania, e também Rhode Island, fica no lado oeste dos Estados Unidos, nordeste, na verdade, mais no norte. E eu venho de uma família assim, de Adventista do Sétimo Dia. Eu fui criado nessa igreja, e eu já fui muito ativo nessa igreja também. Já preguei sobre as doutrinas, já defendi muito sobre as crenças. E, bom, depois de um tempo, foi no Brasil mesmo que eu fui entender o Evangelho. Depois de um estudo da palavra, somente a palavra Espírito Santo, que eu fui entender o Evangelho. E eu acredito que em 2013 que eu saí definitivamente do Adventismo e me juntei ao corpo de Cristo. E desde lá eu estou pegando o Evangelho, né, e vivendo o Evangelho, né, conforme a Bíblia, né. E agora estou compartilhando também com meus amigos adventistas, né, para eles terem uma clareza melhor, né, porque aqui onde eu moro tem minha família inteira quase, né, são adventistas. Então, a luta é grande. É isso aí. Aproveitando, né, esse gatilho que o Marcos falou, o tema justamente vai ser esse. Hoje a gente vai explorar um pouco esse tema, né, que como a grande parte da vida dele foi dentro da igreja adventista, a gente vai falar um pouco hoje da visão que ele tem hoje, né, depois da conversão à igreja evangélica, né, quais são as diferenças, principais diferenças em questão de doutrina e crença, e o impacto que ele sofreu, né, porque acredito que deve ter sido um impacto, por mais que aqui no Brasil, quem não é cristão, né, quem não é crente de igreja evangélica, acaba meio que misturando tudo, achando que tudo é uma mesma coisa, né, que todos são crentes, porque se você não é católico no Brasil, você é crente. Então, eles acabam colocando tudo dentro de uma mesma caixa, mas existem grandes diferenças entre a igreja evangélica e a adventista, e a gente vai explorar um pouquinho os principais pontos, né, e qual foi o impacto disso na vida espiritual do Marcos, principalmente, né, porque ele tem uma vivência total dentro da igreja adventista e chegar para uma igreja evangélica, qual que foi esse impacto aí. Então, começando, né, Marcos, nós sabemos que a igreja adventista, ela é muito marcada por quem não é adventista a igreja do sábado, né? Então, gostaria que você explicasse um pouquinho por que a igreja adventista guarda o sábado e se para você foi muito difícil, depois de sair da igreja adventista, de
começar a enxergar o sábado de uma outra forma, né? E os dias da semana de uma outra forma. Uhum. Bom, antes de começar, só para fazer uma ressalva da Igreja Adventista, é que eu ainda aprecio a Igreja Adventista da forma, assim, eu não sou daqueles que basicamente faz um ministério para criticar a Igreja Adventista, né? Eu não tenho nenhum ressentimento contra a igreja, nem aqueles também que guardam o sábado, né? Aliás, eu penso assim, de guardar o sábado é uma coisa legal, entendeu? Eu não tenho nada contra uma pessoa guardar o sábado. O que me fez assim, o que me fez sair de lá é que eles fazem isso uma questão salvífica, em que eles impõem isso como uma questão de salvação e condenação. Foi o que me levou a sair de lá, né? Mas se a pessoa quiser, vamos guardar o sábado, assim, por quê? Porque acho que é alguma coisa legal. Tá apertando minha cabeça. Uma coisa legal. Então, eles podem fazer, mas no momento que eles julgam uma pessoa e falam, bom, porque você não está guardando o sábado, você vai para o inferno, aí é o problema, né? Então, saindo de... Assim, você tem que entender que eu fui criado lá, né? Então, sempre quando você é acostumado de ouvir a mesma coisa e fazer uma coisa por muito tempo, sempre é difícil você deixar aquilo, né? E sempre tem dúvida, você sempre questiona, será que eu estou fazendo a coisa certa? É bem difícil. Até Martim Lutero, quando ele desvinculou, quando ele estava indo contra a Igreja Católica, algumas doutrinas, né? Ele sempre foi assim assediado com dúvidas. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Eu já li alguns livros deles, né? Porque ele foi a única coisa que ele conheceu desde assim por muito tempo. Então fica aquela coisa, né? Mas você sempre volta às promessas, você volta àquilo que você aprendeu por meio da palavra, assim, você fortificar a sua fé, né? Para você ter certeza que você está fazendo a coisa certa. Então, eu cheguei só um pouco como eu cheguei à conclusão de que não preciso sair do adventismo. Primeiramente, a questão do sábado. Eu quero explicar como que eles guardam o sábado, porque muitas pessoas eles têm um mau conceito, né, de como guardar o sábado. Eles acham que eles não podem fazer nada naquele dia. Na verdade, não é bem assim, tá? As adventistas do sétimo dia, eles acreditam que no quarto mandamento, né, faz parte dos 10 mandamentos, que você pode encontrar em Exodus, capítulo 20, de 8 a 11, né? Então, eles dizem, o quarto mandamento diz que o sétimo dia é dia santo do Senhor, né? Naquele dia você não fará qualquer obra, né? Mas aí eles interpretam como obra secular, né? Mas obras de natureza boa é permitido, tá? Então, assim, no sábado você pode sair com sua família, tipo, para um parque, né? Você pode fazer alguma coisa voltada à família, tá? Então, não é necessariamente você ficar em casa trancado fazendo nada, tá? Só para tirar essa mal informação que muitas pessoas pensam, né? Que eles não podem fazer nada, né? Eles podem fazer muita coisa. Inclusive, eles podem até fazer trabalho se beneficia alguém, né? Vamos supor, se alguém está doente e precisa de cuidados, então é lícito cuidar dessa pessoa, né? Porque eles acreditam que, assim como Jesus falou, é lícito fazer o bem no sábado. Então eles levam isso a sério, tá? Então, sobre o sábado, que é o quarto mandamento,
é interessante porque muitas pessoas, especialmente evangélicos, que eles seguem a ideia reformista de que a lei moral, ou seja, os 10 mandamentos ainda não foi abolido, ou seja, esse aspecto da lei mosaica não foi abolido e ainda continua em vigor, isso pode ser uma isca para um crente na comunidade evangélica cair assim no adventismo, né? Porque especialmente, não sei se você já estudou o calvinismo acredita que os 10 mandamentos não foi abolido e que o terceiro uso da lei é os 10 mandamentos e é útil para a santificação. Ele disse isso nos seus livros, né? Então, especialmente se uma pessoa calvinista, né, acredita e acredita nessa parte das crenças reformistas, e aí o adventista vem e fala, bom, você não acredita nos 10 mandamentos? Eu acredito sim. E o quarto? Ele vai cair, né? Ele vai dizer, puxa, não, é verdade, eu acredito nos 10 mandamentos, aí a quarta, deixei para lá, né? Então, esse aí, vocês têm que ter cuidado, porque assim, eu acredito que, e isso aqui é bem resumido, porque é bem profundo, né? Só que assim, os 10 mandamentos conforme a administração de Moisés, né? Isso tudo foi abolido, a lei inteira, tanto a lei cerimonial e a lei moral, tudo caiu na cruz, tá? E eu sei que muitas pessoas até evangélicas vão estar contra essa ideia, mas assim, o antigo concerto não houve nenhuma divisão, era uma lei inteira, tá? Eu falo assim, lei cerimonial e moral, porque adventistas, eles fazem essa divisão entre a lei cerimonial e a lei moral. Eles dizem que a lei cerimonial foi abolida na cruz, só que a lei moral não foi abolida, tá? E ainda continua hoje, tá? E até muitos evangélicos acreditam nisso. Mas eu acho que existe uma falha nisso aí, tá? Acho que quando você estuda o Evangelho no Novo Testamento, você vai perceber que não houve nenhuma distinção entre cerimonial e moral. Tudo caiu na cruz, tá? Isso não quer dizer que a gente fica sem lei. Que quando o antigo concerto encerrou, iniciou um novo concerto. E nesse novo concerto tem uma nova administração, uma nova lei também. E isso eu entendi também, Espírito Santo, eu entendi claramente quando o Espírito Santo me ensinou uma vez, é como assim, ó, quando eu estava morando nos Estados Unidos, eu estou agora, né, mas eu estou falando como se eu estivesse lá no Brasil, porque eu lembro como ontem, né, quando moro nos Estados Unidos, eu estou baixo a administração dos Estados Unidos, e baixo esse governo, essa administração, eu tenho que seguir as leis dos Estados Unidos. Quando eu saí dos Estados Unidos, fui para o Brasil, eu morri, vamos dizer, de uma certa forma, para a lei dos Estados Unidos e entrei uma nova lei, uma nova administração, que é o governo do Brasil. E como eu estou no Brasil, então, eu preciso obedecer às leis do Brasil. Eu não posso obedecer às leis do Brasil, morando lá, e ao mesmo tempo obedecer às leis dos Estados Unidos. Não pode, né? Ou você está no Brasil, você obedece às leis do Brasil, ou você está nos Estados Unidos, você obedece às leis dos Estados Unidos, você entendeu? E Paulo fala isso. Ele disse em Romanos 7 que nós morremos para a lei e ressuscitamos em Cristo. E agora estamos baixo uma nova administração que é Cristo, e Cristo é a nossa nova lei. Tá? Então isso assim, é uma forma bem resumida como que eu entendi. Lógico, existem outros aspectos importantes para entrar, mas é basicamente isso que me fez entender o Evangelho, né? E isso aí, como o sábado cai na lei mosaica, então a sábado também caiu. Porém,
na nova aliança existe um sábado também. Tá? E Hebreus 4, se você estuda Hebreus 4, ele fala sobre o novo conceito que é tudo melhor. Sacrifício melhor, nova administração, novas promessas, novo concerto. E em 4 ele fala um novo sábado, um novo descanso, tá? Então, a gente também, de uma certa forma, guarda um sábado. Mas ele explica que esse novo descanso é a graça, tá? É o evangelho, que é Cristo. Tá? Até porque, né, a gente, olhando para esse ponto que você colocou, se a lei mosaica não tivesse caído, ela ainda teria o poder de salvação. E a palavra diz que Jesus é o único caminho que leva à salvação. Então, o próprio Jesus estaria contrariando ele, né? Eu acho que muitos acreditam ainda nas leis mosaicas como algo que não foi abolido. Naquela palavra de Jesus fala que ele veio para cumprir a lei e não revogá-la. Mas logo em seguida, se você continua lendo, você vê que até que se cumpra tudo que foi dito a meu respeito, e o que tinha sido dito dele era sobre a morte. Então, ele tinha que cumprir a lei, né? Essa foi uma das condições que Jesus veio, uma das funções de Jesus quando esteve na Terra, não foi só morrer, mas cumprir a lei, para que nós pudéssemos ser redimidos através do sacrifício dele, o Cordeiro, né, santo. Então, acho que por isso que muitas vezes a galera fala, mas até Jesus seguia as leis, sim, mas ele deixa muito claro que ela, após até o cumprimento de tudo que tinha sido dito sobre ele, que era a morte do Messias na cruz e ressurreição ao terceiro dia, né? E se a gente for falar, essa nova lei em qual nós vivemos, ela é ainda muito mais dura do que as do Velho Testamento, né? Por ver, Jesus elevou o nível daquilo que nós precisamos ser como seres humanos. Nós precisamos ser muito melhor do que apenas seguir as leis que Moisés, né? As leis mosaicas. Na verdade, Jesus fala, cara, se você olha para uma mulher com olhos impuros, você já adulterou e tudo mais. Então, ele eleva o nível daquilo que nós precisamos ser como seres humanos. A grande diferença é que todas essas novas coisas e atitudes que nós precisamos ter, ela está baseada em 2 mandamentos que Jesus deu, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, se a gente guarda esses 2 mandamentos de Jesus, automaticamente nós cumprimos boa parte, né, das leis mosaicas. A diferença é que nós não usamos isso como salvação, né? Não é uma medida de salvação. Porque se fosse uma medida de salvação, nós entraríamos dentro de uma visão de uma heresia, né, de uma seita, que é justamente essa. Se você tira, né, a soberania de Jesus e a graça, né, a nossa fé em Jesus, né, na ressurreição de Jesus, que nos leva à salvação, nós nos enquadramos dentro de uma igreja herege, uma seita, e não uma igreja santa, né, que seria a igreja do Senhor Jesus. Então, isso é algo fundamental para a gente, como cristão, entender que, cara, as leis morais e tudo mais das leis mosaicas, elas são bênção e muito do que nós vivemos hoje, sim, parte de princípios que foram colocados desde a lei mosaica. Tanto que as leis dos homens, muitas coisas englobam aquilo que está na lei mosaica. Mas que não é ela que nós devemos seguir nesse sentido, né? Não é a lei mosaica que norteia a nossa vida como cristão hoje, mas sim Cristo, né? Através do Espírito Santo dele. Exatamente. Então, algo... Pode falar. Não, pode falar, pode terminar. Depois eu termino. Não, aí eu ia para uma próxima pergunta, então é melhor você complementar. E só para algo para salientar também, isso não quer dizer que a lei de Moisés ou o Antigo Testamento que é totalmente inútil. Quer dizer que agora que a gente está debaixo da nova aliança, diz em 2 Coríntios 3, deixa bem claro que agora que nós estamos debaixo de uma nova aliança, todo o Antigo Testamento e a lei de Moisés deveria ser interpretado à luz do Evangelho, tá? Então, assim, isso é sumamente importante, tá? Porque o adventista ele não tem esse crença, tá? Ele não crê que o Novo Testamento, vamos dizer, é cabeça, né, do Antigo Testamento, ou seja, que tem que ser filtrado, vamos dizer, por meio do Novo Testamento, tá? Eles interpretam
como as duas coisas iguais, você entendeu? Mas não, porque Paulo disse e deixa bem claro de que a nova administração tem mais glória, tá? E a antiga que está desvanecendo, tá? Então é importante que esse princípio de interpretação tem que ser entendido para você não entrar em heresia. Tá? Sim. Até um outro ponto, né? A gente falou muito nesse começo sobre o Espírito Santo. E eu queria entender como que o adventista vê a pessoa do Espírito Santo, né? Se ele crê nas manifestações. Isso é uma dúvida que eu tenho, e provavelmente muitos que estão assistindo a gente também têm, né? De como que é visto o Espírito Santo, né? Na visão adventista. Porque na cristã já tem dificuldades de enxergar da forma correta, como nós falamos no primeiro culto. No primeiro aqui, né? Na primeira palavra que a gente teve, primeiro vídeo aqui. Imagina, eu não sei como que é na Adventista essa visão aí do Espírito Santo. Então, Espírito Santo é que agora que está virando bem controversial sobre o assunto do Espírito Santo, né? Mas é porque tem movimentos dentro da igreja adventista que estão dizendo, que estão negando a Trindade, assim como Jesus, como igual a Deus, e também a pessoa do Espírito Santo. Isso é agora, né? Mas eu vou falar como é tradicionalmente, tá? A igreja adventista acredita na Trindade, tá? De que Jesus é Deus, né? Eles são um, também o Espírito Santo como pessoa também, que ele também é totalmente Deus, tá? Eles acreditam igual que o protestante tradicional. Isso aí não tem divergência, tá? A questão de manifestação do Espírito Santo é onde vem uma diferença, porque eles não acreditam em a fala de línguas estranhas, tá? Eles acreditam que essas manifestações do Espírito Santo de falar em línguas, como é falado na Bíblia, na verdade, é falar em idiomas reais, você entendeu? Eles usam Atos capítulo 2 como exemplo, que eles dizem que quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, que eles falaram em idiomas, vários idiomas, ou pelo menos eles falaram, e as pessoas que estavam aí, que eram de diferentes países, conseguiram ouvir no seu próprio idioma, tá? Então, eles acreditam que essa manifestação sobrenatural de falar em línguas, na verdade, é apenas a manifestação sobrenatural de falar em um idioma real, tá? Então, por exemplo, sei lá, um cara que não sabe falar chinês, que é dos Estados Unidos, o Espírito Santo vem sobre ele e ele fala inglês, só que a pessoa ouve em chinês, ou ele fala em chinês de uma forma, sabe, sobrenatural, sem ele aprender o idioma, né? Isso seria a crença deles. A outra coisa, eles se acreditam em milagres, tá? E manifestações milagrosas, porém, eles voltam mais para o lado mais tipo mais uma fé mais racional, né? Vou te dar um exemplo, ó. Eles são fortes na mensagem de saúde, tá? Não sei se vocês sabem, mas a Igreja Adventista tem uma mensagem de saúde. Eles têm até livros sobre isso, né? Eles têm todo um regime de dieta, né, que eles sugerem fortemente para os membros seguir. E esse é uma dieta livre de carne, tá? Especialmente o porco. Eles seguem Levíticas 11, né, que são as carnes imundas e limpas. Eles rechaçam, né, ou eles abstenham de carnes imundas e eles somente têm permissão para comer as carnes que é permitido no Levíticos 11, tá? Mas além disso, eles vão um pouquinho mais além. Helena White, eles disse que teve uma visão sobre a dieta que deveria ser adotada nos últimos dias. Então, muitos deles não comem carne, tá? E também muitos deles também têm uma dieta em base de vegetais também, tá? Então, eles disseram assim que muitas doenças, tá, são resultado da dieta.
tá? Então, assim, se a pessoa está transgredindo a lei da natureza, então, tipo, Deus não vai fazer um milagre, você entendeu? Porque a pessoa está violando as leis da natureza, tá? Isso é um pouco diferente do evangélico, porque eles não acreditam que não tem, assim, você não precisa abster de certas comidas para ser salvo, né? Eles acreditam que é pecado, né? E Deus pode curar qualquer um, né? Ou não também, né? Mas mas eles voltam mais por essa coisa de você tem que fazer sua parte, cooperar com Deus, com a natureza, para Deus depois entrar e agir, você entendeu? Você tem que fazer sua parte. Entendi. É complicado, né? Quando a gente lê lá no Novo Testamento, o próprio Pedro passou por isso, né? Então, Deus tem que dar uma visão para ele de, cara, tudo é puro, tudo come, sabe? Pode comer tudo. O altar santifica o sacrifício, né? Então, de fato, é uma diferença bem grande, mas se for ver também não é algo que, se não for levado como ponto de salvação, não é algo a ser errado. Às vezes é até melhor seguir uma dieta como a que eles fazem, né? Não erra, não. Não existe erro nisso, Com né? certeza. Quem tá falando, não existe erro Na verdade, eles estão melhor que a gente, se for ver nesse ponto, porque o que tem de evangélico obeso, o que tem de evangélico aí com um monte de problema de saúde, e aí a gente usa como bengala, não, que o Senhor vai me curar. Claro, o Senhor, ele cura, mas a gente, não que ele dependa da gente, né, para ajudar ele em alguma coisa, mas se a gente pode facilitar o trabalho de Deus, né, por que não fazermos, se cuidarmos do templo dele, né? A própria palavra diz que nós somos templo dele, né? Então, se for ver, até verdade. se eu acho na internet aqui essa dieta que eles seguem aí para ver, tô numa vibe de tentar mudar um pouco, que eu já tô começando a chegar aos 90 quilos, rapaz, aí não dá. Rapaz, mas viu, esse é um ponto que eu, na verdade, eu concordo. Eu não concordo em que é pecado, tipo, se você come carne de porco, eu não vejo isso em questão salvífica. Eles veem como questão de salvação, tá? Mas que um ponto que é válido tá? Inclusive, se você lê em Gênesis, a dieta original não tinha carne, era frutos e vegetais, né? Então, assim, é algo para considerar, não é não? A gente, eu e a Jéssica, a gente não come carne. Tá? A gente é uma escolha que a gente quis ter, né? E a gente está vendo resultados em questão de saúde, né? Mas assim, não, se uma pessoa decide assim, eu quero comer meu carne, ter meu churrasco, né? A gente não é um ponto de julgamento nem de condenação. Só que assim, como você falou, nosso corpo é um templo, né? A gente tem que cuidar. E seria legal se a gente adotar a dieta de Edém, né? Que Deus deu. Éden, né? Do Éden, sim, com certeza. Eu falo que, cara, Deus precisa tocar muito no meu coração. Inclusive, tem muitos batistas, que são... Tem batistas que adotam essa dieta, sabe? Eu falo que Deus tem que tocar muito no meu coração, que eu sou bem carnívoro, viu? Eu gosto de um churrasco, gosto de uma carne, mas que bom que não é pecado, né? A gente só não pode abusar também, porque daí é sacanagem, né? Aí o próprio Espírito Santo vai incomodar a gente falar isso e já tá vacilando também, né? Então a gente tem que tomar cuidado, claro. Uma outra questão, Marcos, você falou sobre ela, né? A profeta Ellen White, que eles seguem muitas coisas, né? E visões que ela teve. Eu só queria entender qual que é o peso das palavras dela comparado à Bíblia dentro do Adventismo. Porque eu sei que muitas pessoas, muitas vezes, colocam os ensinamentos dela e tudo mais até acima daquilo que está escrito. Não sei se é por não conhecer tão bem o que está escrito, o que é, mas como que é visto, né? A peso e medida do que ela ensinou, que é a profeta deles, né? A principal profeta deles, e a palavra, né? Como é que eles medem isso? Então, conforme a doutrina adventista,
eles têm 27 doutrinas, tá? E um desses é sobre, como ele chama, de espíritos de profecia. Os escritos de Ellen White são chamados espíritos de profecia. Eles acreditam que ele foi inspirado por Deus, assim como as pessoas que escreveram a Bíblia, e ela recebeu visões de Deus referente a vários pontos doutrinais, tá? Só que eles dizem que ela é uma luz menor que aponta para a luz maior, que é a Bíblia, tá? Então, conforme, de acordo com a diretoria, a administração, Ellen White não é o mesmo nível da Bíblia, tá? Apesar que ela considera ela como profeta, né? E que, assim, os escritos delas têm um peso maior que qualquer outro livro, né? Vamos dizer, um livro cristão que você compra na Bíblia. Porém, eles não colocam ela no mesmo nível da Bíblia. Tá? Inclusive, Ellen White, ela disse nos seus próprios livros, ela disse, olha, ela mesma disse, eu sou a luz menor. Meu trabalho é apontar você para a Bíblia. Tá? E se você tem que escolher entre eu e a Bíblia, sempre vai com a Bíblia. Tá? Então, eu tenho que ser justo dizendo isso. Ela mesma falou que ela não é maior nem igual à Bíblia. Tá? Então, mas assim, a igreja desencoraja os ministros para usar ela como referência nos púlpitos, tá? Eles dizem que não deveria ser usado como, assim, tipo, citar no público, né? No púlpito, quando eles pregam. Então, mas quando eles estão entre membros e irmãos, eles citam ela como apoio. Quando eles estão estudando a Bíblia, eles veem os versículos, né, referente a esse tema, e depois eles leem alguns comentários dela que apoia essa crença, tá? Mas somente entre irmãos. Por que eles não querem que os pregadores usam ela no púlpito? Porque às vezes pode ter visitas. Tá? Eles não querem que os visitas pensem que ela é tipo igual que a Bíblia, entendeu? Então eles tentam de evitar isso, e quando eles estão entre membros, aí eles podem usar ela. Tá? Entendi. É que assim como no evangelho, no evangélico e até mesmo muitas vezes o católico, o membro acaba olhando muito mais para uma figura, né, do que para a Bíblia ou para Jesus. Então acho que por isso que passa essa imagem muitas vezes que eles pregam muito mais ela do que a palavra. Quem não está dentro às vezes tem essa imagem, porque eu já tive algumas experiências com alguns adventistas. Um dos meus melhores amigos ele frequentou muito tempo o adventista. Hoje ele não está em igreja nenhuma, mas ele também foi criado dentro da adventista, e eles falam bastante, e então dá para ver que é muito mais uma questão dos membros do que propriamente a religião ou a igreja não incentiva tanto. Mas assim como nas igrejas até mesmo evangélicas, né, que existem os seus líderes maiores, alguns pastores estrelas, e daí acabam tendo um peso maior o que eles falam do que a palavra, porque muitos desses membros pouco se alimentam da palavra, né? Então isso. Complica, inclusive, né? Essas pessoas que usam muito a Ellen White, na verdade, eles estão abusando ela. Não deveria estar abusando os escritos dela, e não reflete a posição oficial da igreja. Tem muitos adventistas que consideram ela ao mesmo nível da Bíblia. Ou seja, considera ela como tipo uma extensão da Bíblia, mas não reflete a posição oficial da igreja. Essas são pessoas que são ou fanáticos ou têm uma opinião que difere com a conferência. Tá? Entendi. Assim como o ser humano, né, muitas vezes tem preguiça, a própria palavra também diz que seria muito difícil, né, que o nosso espírito e a carne brigam diariamente. Então, é claro que muitas vezes eles vão ser muito mais conduzidos a livros ou ensinamentos dela do que a própria palavra. Isso dentro do evangélico também não é diferente. Eu conheço muitos irmãos aí que leem 10, 20, 30 livros de escritores cristãos, mas não terminam de ler a Bíblia inteira em um ano, sabe? Então, isso é comum no nosso meio também.
caras que leem livros de diversos caras. Não estou falando que esses escritores são ruins. Imagina, eu também gosto de muitos escritores cristãos, mas se nós temos gastado mais tempo lendo esses escritores do que a própria palavra, alguma coisa está errado, né? Se a nossa principal instrução, né, o nosso livro sagrado, a Bíblia Sagrada que norteia a nossa vida, né, e se ela não tiver muito bem fixa dentro do nosso coração e a gente não der de fato a importância que ela realmente tem, alguma coisa está errada no nosso cristianismo, né? E é assim que surgem muitas igrejas e seitas e heresias. Em uma das aulas, né, que eu tive no seminário foi sobre seitas e heresias. E é muito engraçado porque, cara, a grande maioria das religiões e seitas que existem no mundo, elas surgiram do mesmo livro que é a nossa Bíblia. Seja o Velho Testamento ou o Novo Testamento, sabe? Seja ela completa ou uma parte dela, a grande maioria deles vieram do mesmo lugar. Por quê? Porque pouco teve revelação, pode ter tido muito estudo, mas pouca revelação, ou até mesmo porque os próprios membros que frequentam essas seitas acabam não dedicando tempo com o Espírito Santo e a palavra dele, né, para entender. Até gostaria que você compartilhasse um pouco agora como foi a sua conversão, porque isso que vai muito nesse sentido, né? Vai muito nesse norte, de como você parou de entender o que a Igreja Adventista falava como algo e, cara, tá meio distante, tá um pouco fora do que a palavra diz, e como é que você se converteu ao cristianismo, né? Não à igreja evangélica, você não se tornou um crente, você se tornou um cristão que acredita nos ensinamentos de Jesus, independente da igreja que você tiver, né? Então, cara, isso é bacana. Eu vou ser sincero com você, veja só. Minha conversão começou, eu lembro, foi em Mato Grosso do Sul. Eu estava morando em Aparecida Taboada, tá? E eu estava voltando, porque teve um bom tempo que eu deixei, na verdade, religião como um todo. Eu estudei religião, sou formado em religião, só que deu uma confusão na minha cabeça. E aí fiquei confuso por um tempo, decidi deixar a religião como um todo por um tempo, mas entrei em outras religiões também, entrei em espiritismo, nova era, novo pensamento, ciência cristã, muitas coisas, sabe? Essas coisas nunca preencheu, né, meu coração. E aí no Brasil chegou uma hora que, assim, eu fiquei de saco cheio, né, das coisas do mundo e quis voltar ao Evangelho, né, como eu entendia na época, né. Só que naturalmente eu voltei para o Adventismo, tá? Foi a igreja que eu criei. E aí eu tinha um amigo que era da congregação cristã e a gente conversava muito sobre a Bíblia, né? E sempre entrava em debates, né? Debates assim bem acalentados, né? E ele provocou muito, ele me forçou a pensar muito, cara, especialmente sobre a lei, né? Foi ele, na verdade, que, lógico, na hora eu não admiti, né? Eu não ia falar que ele estava certo. Isso é uma coisa, quando você debate com um adventista, ele nunca vai falar que, puxa, isso que você está falando é certo, né? Mas você vai fazer o cara pensar, viu? Você pode crer que o semente foi plantado, porque quando ele deita de noite, ele vai pensar nessa conversa assim, puxa, cara, o cara tinha... É verdade, né? Porque a gente debatia e ele, por exemplo, a primeira coisa que me fez estudar mais o Evangelho foi que ele, como estou traduzindo de inglês para português, ele confrontou a minha ideia de Mateus 5,17, que disse, eu não veio para... E usava muito esse versículo para defender. E ele falou assim, Marcos, se esse versículo está dizendo que os 10 mandamentos ainda estão em vigor, então você tem um problema. Então, por quê? Porque aí não disse os 10 mandamentos, aí disse lei, os profetas,
que significa leia os profetas? E eu nunca tinha reparado isso. Então, puxa, é verdade. Ele falou, leia profetas é toda a lei. Né? E se você insiste que os 10 mandamentos estão em vigor, então você tem que seguir o que Jesus falou e os leis profetas têm que ser seguidos hoje. Você está seguindo toda a lei? Puxa, isso matou a charada. Foi aí que eu comecei a iniciar a estudar. Foi devagarzinho, sabe? Foi aos poucos. Porque assim, quando você está no adventismo, vou ser sincero com você, não quero dizer lavagem cerebral, cara, mas as doutrinas são bem fortes, bem intensas. Tanto que eles dizem que se você sai da igreja adventista, você é apostatado. Eles acreditam que a igreja evangélica, o corpo de Cristo, é uma igreja apostatada. Tá? Nos últimos dias, eles dizem que a igreja protestante vai juntar com a igreja católica e eles vão perseguir a igreja adventista do sétimo dia. A interpretação escatológica, profecia deles, né? Não sei como falar em português. Então, para sair do adventismo é um parto, sabe? É uma coisa mental, cara, que pode tormentar você, sabe? Então, minha saída, Deus é tão bom que a minha saída foi devagar, porque o Espírito Santo sabia que se for de uma vez só, eu não aguentaria. Não daria certo. Lembra quando Jesus falou para os discípulos, tenho muita coisa para te falar, mas vocês não estão prontos, né? E Jesus fez isso para mim. Ele foi semeando aos poucos, sabe? Ele estava, de uma certa forma, preparando minha mente aos poucos, né? E iniciou com esse pensamento. Quando ele falou assim, Marcos, esse versículo não está falando somente sobre os 10 mandamentos, está falando sobre a lei toda. Esse aí foi o primeiro, eu acho que é o primeiro passo que levou à minha conversão, tá? Depois disso, eu fui estudar sozinho os evangelhos de Romanos e Gálatas, tá? Sem comentários, porque adventistas, eles usam muito comentários, eles têm uma lição sabatina, e os membros sempre estudam isso. Tá? Não que eles desencorajam você a estudar sozinho, mas eles dependem muito de livros e comentários adventistas. Eu não usei comentário nenhum. Eu comecei a enxergar que muitas coisas no Novo Testamento não batia com o que estavam dizendo. Por exemplo, quando você estuda Romanos 6 e 7, Paulo deixa bem claro que, e falando especificamente, contextualmente, sobre os 10 mandamentos, que a gente morreu para essa lei. E aí, como que faz? Diz que nós morremos para essa lei e ressuscitamos junto com Jesus, né? E está falando especificamente sobre os 10 mandamentos, né? Aí você vai lá em Gálatas e deixa bem claro, capítulo 3, que a lei foi até que a fé, que Jesus veio. E a gente não está mais debaixo da lei, né? E aí, eu fui estudando aos poucos, né? Eu fui guardando, estudando. E aí, depois de um tempo, um amigo me deu um livro chamado Sábado, como que chama? O Descanso em Cristo, né? Que é de um adventista, que ele também saiu, tá? E ele chegou a conhecer o Evangelho. E esse livro também, depois que eu estudei, que abriu minha mente também, tá? E aí foi indo. E até que chegou um certo ponto que eu não consegui ficar mais, né? Porque eu enxergava que não seria legal para eu continuar em uma igreja que vai contra, eu acredito. Isso foi aos poucos, cara, foi aos poucos. Não posso dizer assim, que foi uma conversão que nem Paulo, sabe? E foi sábio Deus me tirar aos poucos, foi muito sábio. Eu acho que se fosse de uma vez só, assim, seria muito para mim. Então, basicamente, se a gente fosse resumir, a sua conversão veio
por meio de revelação das Escrituras e passa conforme o Espírito Santo ia te dando, né? Passa algumas coisinhas novas, até o momento que você conseguisse ver de cima, né? Como uma visão macro de, não, isso aqui não funciona mais para mim. A revelação que o Senhor me deu já não bate mais com a crença daquilo que a igreja trabalha. E André, algo para lembrar. Quando você lidera com o adventista, você sempre tem que ele não vai enxergar logo de vez o evangelho, não vai. Na minha opinião, eu acho que quando a gente conversa com o adventista, ele tem um véu sobre os olhos dele, e esse véu tem que ser retirado. Mas eu acho, por isso que quando eu falo com adventistas, eu não espero ele entender na hora. O que eu vou fazer, eu vou plantar uma semente só. Deixa que o Espírito Santo trabalhe. Você entendeu? Porque na hora ele não vai entender tudo de vez. Eu acho que tem que ser aos poucos. É como um cara que está viciado em, sei lá, uma droga, né? Às vezes não é sábio assim, tirar ele de vez, né? Às vezes tem que ser aos poucos, né? Senão, se fosse uma droga muito forte, ele vai morrer ou vai ter muitas sequelas, entendeu? E não estou dizendo que a doutrina é uma droga, mas eu quero dizer assim que da forma que eu lidero com eles é que eu converso sobre o evangelho, eu não crio expectativas de ele entender na hora. Eu somente planto semente, né? Claro. Até isso não só dentro do adventismo, né? Mas acho que qualquer religião, nós como cristãos temos que lidar dessa forma, porque o próprio catolicismo, né? Eu venho de uma família católica, em sua grande maioria eram católicos, e católicos mesmo, praticantes, e hoje, graças a Deus, a grande maioria já é cristão, evangélico, né? Mas porque realmente a gente não demonizava, eu acho que um dos grandes problemas do evangelismo cristão hoje é que a gente acaba demonizando, né? Colocando o demônio em todas as coisas, e na verdade, assim, eles são apenas um alinhamento, não é? Eles, tipo, não estão servindo, eles não estão, como eu posso dizer, eles, de certa forma eles estão seguindo algo errado, mas eles foram ensinados dessa forma, nasceram em famílias dessa forma, sabe? Eles só viram essa realidade. Então acho que cabe a gente de fato lançar uma semente sem expectativa, porque quem convence da justiça, do juízo do pecado não somos nós, sem expectativa, muito mais com aquilo que nós vivemos e entendemos como revelação, né? Compartilhando um pouco do que nós acreditamos e do que nós vivemos também, né? Porque eu acho que uma das coisas que mais atrapalha o evangelismo dos crentes, né? Dos crentes, quando eu falo igreja evangélica, é realmente o testemunho, sabe? Quantas igrejas e pessoas têm um testemunho porco, que daí qualquer palavra que ela fala, ainda que seja uma palavra santa, não vai fazer sentido nenhum naquele que está ouvindo, sabe? Porque o que a pessoa está falando não reflete aquilo que ela vive. Então, eu acho que por isso que a gente tem que sim tomar cuidado com o que a gente fala. E é o que você falou. Da mesma forma que um cara da congregação cristã conseguiu plantar uma semente de dúvida dentro de você, que fez com que você hoje se tornasse quem você é, entendesse e tivesse intimidade com Cristo da forma que você tem, nós temos essa possibilidade de plantar semente na vida de pessoas sem ódio, sem discussão, porque isso não vai levar a lugar nenhum. Não adianta eu chegar lá e falar assim, você é bobo de guardar o sábado, e não sei o que, isso não vai adiantar em nada, sabe? Na verdade, só vai causar ódio na pessoa e ela vai só perder um amigo, mas na verdade, como o próprio Paulo fez lá, né? Ele chegou, tinha vários deuses, e aí tinha um deus desconhecido, e ele falou, cara, eu vim falar sobre esse deus desconhecido, olha a sabedoria desse cara. Então, porque muitas vezes a gente quer tacar pedra, na verdade não. A gente tem que tacar amor, né? A gente tem que tacar amor. Então, exatamente. É muito, muito bacana, assim. Eu não conheço muitos adventistas que se converteram a igrejas evangélicas justamente devido até ao que você falou, né? Por ter doutrinas tão bem, assim, enraizadas nas pessoas, assim como os testemunhos de Jeová. É difícil também você ver uns testemunhos de Jeová se converter ao evangelho, porque eles têm uma doutrina muito bem fixada dentro deles, né? Desde muito novo. Então, se não for um trabalho do Espírito Santo, nós, humanamente falando, é impossível, sabe? Trazer luz, a revelação a alguém que segue algo tão bem.
eu falo que, em algumas vezes eu já falei, que se nós conseguíssemos converter uma igreja inteira de adventistas ou de testemunhas de Jeová, nós teríamos um avivamento em qualquer cidade que fosse. Porque a forma como eles lidam com a doutrina e com a crença deles é muito mais, assim, certa e muito mais dedicada que os cristãos das igrejas evangélicas. Como nós mesmos, falando de mim mesmo, sabe? Cara, eles são muito dedicados. Eles servem mesmo aquilo que eles creem. E eu acho que até um próximo tema, né, para um próximo vídeo nosso que a gente pode falar, é justamente o porquê disso. Eu acho que muito disso que acontece na igreja evangélica, de a gente não levar tão a sério como outras doutrinas levam, outras igrejas, é justamente por a gente facilitar a graça, sabe? Uma graça barata. Eu acho que essa graça barata faz os cristãos serem preguiçosos. Jogando no real, os cristãos serem preguiçosos, sabe? Então, acho que o próximo tema até que a gente pode dar aqui, que a graça ela não foi barata. Ela custou tudo, que foi o próprio Filho de Deus, sabe? Ela veio de graça, mas ela não foi de graça, sabe? Então, é um próximo tema aí pra gente conversar. Tem algo que e outra... Pode falar. Não, eu acho também importante... Várias coisas que eu queria comentar aqui, ó. Que eu acho que precisa ter uma clareza sobre o evangelho na igreja evangélica, né? Especialmente em relação o antigo e novo concerto. O que são essas coisas? Qual que é a relação entre a lei e o evangelho? Como que funciona? Por quê? Porque eu vejo que porque assim o adventismo ele vai usar isso contra eles, né? Porque uma pessoa que não tem um entendimento do Evangelho segundo o Novo Testamento de Paulo, né? Ele vai facilmente entrar na onda do adventismo, porque se eles vão dizer tipo, você acredita nos 10 mandamentos? Acredito. Você segue? Não, eu sigo sim. A maioria vão dizer isso. Porque eles pensam ainda que deveria seguir, né? Mas e o quarto? Aí, mas isso aí foi no antigo... Esse foi o antigo concerto. Mas você não falou que você guarda os 10 mandamentos? Mas isso aí foi abolido na lei. Tá, então, o que é pecado? O pecado é transgressão da lei. Eles dizem, né? Na verdade, eles não falam original, que é iniquidade, né? E aí, se por em cima pode soar bem, pode fazer muito sentido. Facilmente a pessoa pode ser enrolado nisso aí, você entendeu? Ainda mais para alguém que não tenha conhecimento, né? Eu acho que aquela palavra que fala, né? Tipo, meu povo perece por falta de conhecimento, ela é atemporal, não foi só para aquele povo, sabe? A Bíblia não está falando só daquilo. Acho que muitos perecem, muitos se perdem por falta de conhecimento. Porque os conhecimentos que se tem hoje são mastigados. É igual você falou, a transgressão da lei que é o pecado, mas na verdade é a iniquidade, tá? Uma palavra, tá? Uma palavra mudou tudo, sabe? Então, exatamente. Cara, se pega mesmo alguém que não tenha uma base muito sólida, até dentro das próprias igrejas evangélicas, muitos podem de fato pender e entender que, cara, eu tô fazendo errado, eu vou para o lado de lá. Assim como a gente vê acontecendo algumas vezes, sabe? Algumas pessoas já aconteceu isso e eu conheço relatos verdadeiros de pessoas, alguns católicos que foram para lá, ou alguns, sabe? E só para a gente finalizar aqui, eu acredito que o Marcos também que falou muito bem isso. A gente não está aqui para falar mal de igreja e de religião nenhuma, né? A gente está aqui para falar do nosso ponto de vista mediante a Bíblia, o que a Bíblia fala, o que eles seguem, sabe? Agora, assim como a gente falou, guardar o sábado, não fazer nada no sábado é errado, não. A partir do momento que aquilo não é um ponto para salvação. Se você, evangélico, não quer fazer as coisas no sábado porque você quer dedicar aquele dia, beleza. Mas se você quiser dedicar a segunda também, não tem problema. Se quiser dedicar o domingo, não tem problema, sabe? Então, desde que isso não seja ponto de salvação,
Se for para Deus, ainda tudo é bom, né? Você dedicar um dia, não, esse dia da minha semana eu vou usar para poder louvar o Senhor, ter tempo com família, sabe? Dedicar a leitura da palavra e tudo mais. Cara, aonde isso vai ser errado? Em momento algum isso é errado. Mas se isso for o que determina a sua salvação, se você não fizer isso, você não será salvo, aí sim você está pecando, e aí sim você está sendo uma seita, tá criando uma heresia dentro de si, né? Você está deturpando a palavra. Tá? Exatamente. A gente falou bem, bastante coisa aqui. Acredito que se a gente ficasse aqui, a gente ia foi legal. 2, 3 horas. Só que esse conversa pode ir longe, né? Vixe, vai longe, é muito detalhe, é muita coisa. Provavelmente a gente vai ter uma parte 2 disso aqui, falando sobre até outras religiões, como o Marcos falou. Ele não é um conhecedor só da adventista, ele é formado em religião. Então ele fez uma faculdade de religião, o cara conhece bastante coisa. Então eu acredito que nessa área de seitas, heresias e tudo mais, a gente tem muita coisa para falar e entender. Mas isso fica uma próxima parte, senão vai ficar muito longo. Claro. Eu viajar muito. Mas é isso aí, gente. Esse foi o segundo vídeo do nosso canal. Se inscreve aí embaixo, deixe seu like, deixe seu comentário. Se de alguma forma você foi impactado, de alguma forma trouxe um entendimento maior do que você tinha, ou até mesmo se você discorda da gente, sabe? Às vezes você é um adventista que está assistindo o nosso vídeo e você queira compartilhar algo da sua fé, escreva no comentário, sabe? A gente está aqui aberto a ouvir e entender. Adriel, se alguém está escutando que é adventista e quer me mandar um e-mail, coloca meu e-mail na descrição, né? Se ele tiver alguma pergunta, eu posso responder ele, né? Claro, Nesse assunto específico, eu acho que o Marcos é muito mais qualificado do que eu, porque eu não tive uma vivência dentro do adventismo. Então, se você é adventista e queira entender um pouquinho melhor o porquê o Marcos não é mais adventista, ou você tem alguma dúvida de como ele se converteu, e até mesmo se você quer tentar converter ele novamente ao adventismo, manda ele. Boa sorte para você. Conheço ele e vou falar para você que não é assim. Então, boa sorte. Mas é isso, Marcos. Obrigado vamos ver agora um próximo assunto. Já virar aqui. Assuntos, né, engatilhados aí. E vai ser benção. Então, galera, faz tudo aí. Deixa like, se inscreve, comenta. A gente não sabe nem direito o nome do canal. A gente tá iniciando tudo agora. Tudo muito novo. Mas vai dar certo aí. Espero que a gente tenha abençoado vocês de alguma forma. Quer falar alguma coisa, Marcos, para encerrar aí? Isso aí, e um abraço para qualquer um que está assistindo aí, adventista, se você está assistindo também, um abraço para você. Gosto muito de ser adventista, meu pai é adventista, minha mãe é adventista, então assim, eu só tenho amor para o adventismo, sabe, eu não tenho nada contra eles, né, mas fica à vontade também, se você quer entrar em contato comigo, conversar um pouquinho mais, se você tem alguma pergunta, ou ver alguma passagem bíblica, né, a gente pode ver isso também. Tá, mas foi benção hoje. Valeu, foi bacana. Gente, então é isso aí. Vamos lá. Fiquem esperando agora os próximos assuntos. Já tem alguns bons engatilhados aí. Então, valeu, Marcos. Um abraço. Falou, um abraço. Deus abençoe aí. E até o próximo vídeo, galera. Falou! Até a próxima. Tchau, tchau.